Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. O Narrativas tem um formato diferente para quem gosta de conteúdos mais aprofundados. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita, cada dia um fato diferente. E o fato de hoje, o que será? Você sabe o que é o fato de hoje? Bolsonaro diz que tornozeleira eletrônica é suprema humilhação. Bolsonaro de tornozeleira. Essa eu não esperava. Essa eu não esperava. Fala aí se você esperava ou não. Eu não esperava. Na minha cabeça, ou não ia acontecer nada, ou ia ser que nem o Lula que eles iam querer prender. E eu achava, na verdade, na minha cabeça, que eu achava que ele ia fugir. Ou fugir, ou ser preso, ou ficar solto. A da tornozeleira nunca me ocorreu. A tornozeleira nunca me ocorreu. Não pensei, juro pra vocês. Alguém aqui tinha pensado num desfecho tornozeleira? Eu não pensei. Mas, enfim, bora lá pro fato do dia. Fato do dia: Bolsonaro diz que tornozeleira eletrônica é suprema humilhação. Antes da gente entrar na parte da tornozeleira, vocês sabem que tem aqui um trabalho diário que eu tenho feito de combate à fake news. Tem circulado na internet este vídeo de desinformação, este vídeo que tem toda a cara de ter sido feito com inteligência artificial, e eu estou aqui desmentindo essa fake news. Porque se não fosse eu, que conheço mais as coisas do mundo, você iria acreditar que esse vídeo aqui é verdade. Na tela. Agora me diga, se não fosse eu para te avisar que isso não ocorreu, que o ministro Alexandre de Moraes não virou um gigante que catou um martelo e destruiu Brasília, se não fosse eu para te avisar isso, você acreditaria nessa fake news que tá aí? Fala a verdade. Nunca você ia saber que isso aqui era IA. Então é para isso que eu montei aqui a minha própria agência de checagem e todos os dias estou desmentindo fake news. Agora, comentando o vídeo que foi feito por um deputado bolsonarista, eu vou trazer o Renan dos Santos. Nesse vídeo abaixo, feito por um deputado bolsonarista, Xandão faz tudo o que todo eleitor de direita gostaria de fazer. Divulgam Moraes como força, enquanto Bolsonaro é uma menina fraca e chorona. E ali tá comentando, né, o cara que postou o vídeo. Enquanto Bolsonaro vive bancando coitado, ui, 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 sou perseguido, ui, 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 minha barriguinha, Alexandre de Moraes recebe edits exaltando o quão forte ele é. Aí, gente, hoje é um dia que eu tô comemorando. Hoje é um dia que eu tô comemorando muito. Por que que eu tô comemorando? Porque ontem, olha lá, peguei vocês. Ontem foi lançado aqui em São Paulo, numa edição limitada, este livro, Liberdade de Expressão, de Sócrates às Mídias Sociais. Ele é um best-seller internacional do jurista dinamarquês Jacob Mchangama. Ele foi elogiadíssimo nos Estados Unidos, na Europa inteira, e tem uma edição limitada em português que foi produzida pelo Instituto Civis. E ontem eu tive a felicidade de estar lá porque eu fiz o prefácio. Então, estou aqui agradecendo ao Jacob e ao Instituto Civis pela honra de ter assinado o prefácio da versão brasileira desta Bíblia da Liberdade de Expressão. Onde você compra? Você não compra. É uma edição limitada que foi lançada para quem faz parte de uma masterclass. Mas eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Terminado o merchan,
Vamos para o fato do dia de hoje. Joselito Miller. Sexta-feira, 8h03 da manhã. Já está liberado. Torrar salário, fazer filho em rapariga e fumar cigarro ao contrário. Mas não sabíamos o que nos esperava. Põe lá o meu tweet. Por que todas as operações blockbuster da PF precisam ser de sexta-feira? Sextou, ele está com isso na cara do jornalismo, gente. Não tem jeito. Mas vamos começar do começo do que estava acontecendo ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta para o Bolsonaro por meio da rede social Truth Social. E ele manda um recado ao presidente Lula nessa carta para o Bolsonaro. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Bom, qual foi a reação do Bolsonaro? Foi esse vídeo aqui. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas aí, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte, claro, com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Já o Lula fez um pronunciamento em rede nacional. Vamos ver o que o Lula falou. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostem no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar o nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes. Cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia. Além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos, levando à morte. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o PIX é do Brasil. Não aceitaremos ataque ao PIX, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais
para defender a nossa economia. Desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. E teve também entrevista para uma das correspondentes internacionais mais importantes do mundo, que é a Christine Amanpour. Ele deu uma entrevista para ela, exclusiva, e tá lá, olha. Exclusivo, o presidente Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo, me diz o presidente Lula, diante das enormes ameaças tarifárias sobre o processo contra Jair Bolsonaro e outros. Nossa entrevista completa vai ao ar às 2 horas, horário de Brasília, e hoje à noite nos Estados Unidos na PBS. Bom, o Trump respondeu pro Lula. Gente, isso foi um dia no Brasil. Um dia que era para sextar, ok? O Lula falou isso e o Trump respondeu pro Lula. Bora lá. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador Jamieson Greer to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. Thank you very much, everyone. We'll see you later. I appreciate the enthusiasm today. Enquanto isso, o Fernando Haddad estava dando entrevista para o Estadão falando das taxas. E qual é o sentido de taxar suco, café, carne? São coisas que vão encarecer o café da manhã do americano, que toma café, que toma suco e que come carne. Vai encarecer o café, o almoço e a janta do americano. Tudo isso rolando, Jair Bolsonaro foi a uma sessão solene do Senado, que era uma homenagem póstuma, e ele fez... Vocês sabem que isso é um problema meu, de preconceito meu, que é o homem chorando. Aí vocês vão falar, é uma sessão póstuma, ele estava chorando pelo morto? Não, ele foi numa sessão em memória de um morto chorar por ele mesmo na tela. Peço orações a vocês. E por muitas vezes o óbvio está na tua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, ele muda. Quantas vezes eu já falei, o que falta para nós sermos a terra prometida do Ocidente? Falta quase nada, mas alguns poucos nos atrapalham. Gente, como eu adoro homem chorando. Olha, homem chorando, político chorando. Depois, os fãs dos que choram, seja de que lado for, seja quem quer que seja, depois ficam me perseguindo. Eu já falei, o problema é comigo, não é com eles. Eu é que não aguento com homem que chora. Não aguento, o que eu vou fazer? E aí, o que é que aconteceu nessa sexta? Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do Bolsonaro e tacou uma tornozeleira eletrônica nele. Vamos ver um trechinho disso. Do nosso lado. Vai, Dodge! Coragem, presidente!
Esse processo é o processo que tem a ver com Eduardo Bolsonaro no exterior, não é o processo do golpe de Estado, tá? O que deu a tornozeleira. Porque no processo do golpe de Estado, a coisa foi mais ou menos assim. Como eu acho que a reação do Bolsonaro de xingar quem o defendia de maluco e fazer gracinha para o Alexandre de Moraes extrapola o que eu esperava da política, vamos trazer aqui um show de stand-up do Fábio Rabin para explicar o que aconteceu no outro processo. Tudo isso depois do julgamento lá do Bolsonaro, que, mano, esse julgamento foi foda, né? O Alexandre de Moraes perguntou: você se reuniu com coronéis do exército e generais tramando um golpe de Estado? Bolsonaro: não, senhor. Apenas batemos um papo. Falei: caralho, o cara não consegue esconder, mano. Ele não esconde, não tem como. Aí teve aquela outra pergunta que ele fez: escuta, você falou que eu desviei 50 milhões de dólares. Você tem alguma prova disso? Não, senhor. Desculpa. Puta que pariu, mano. Não tem nem... Parece um aluno da terceira série, né, que joga papel na professora. Que é isso, Pedrinho? Desculpa. Agora, mano, a gente só torce pra não afetar a gente, né? Que esse bagulho se resolva de alguma forma. Ou, né, acaba com essas taxas. Ou se o cara apertar, fudeu, né, mano? Vai devolver o Bolsonaro. Vai fazer o quê? A gente não tem como entrar em guerra. O Bolsonaro vai mandar o Bolsonaro pros Estados Unidos. Imagina o Trump: hello, welcome, Bolsonaro. E o Bolsonaro feliz pra caralho. Ice cream, popcorn. Pois é, você tá vendo que a política está virando praticamente um show de stand-up, né? A gente traz o cara do stand-up, tá aparecendo reportagem, eu não sei mais o que eu faço da vida. Eu tô ficando muito confusa, Vamos lá, matéria do antagonista. A primeira reação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro à operação de busca e apreensão na casa do pai, realizada nessa sexta, foi em inglês. O filho de Jair Bolsonaro marcou o perfil de Trump em sua publicação no Twitter, no X, sobre o assunto. Alexandre de Moraes dobrou a aposta. E depois do vídeo de Bolsonaro para Donald Trump ontem, Moraes ordenou hoje a Jair Bolsonaro: use tornozeleira eletrônica. Ele não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã. Ele não pode usar as redes sociais. Ele está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Ele não pode se aproximar de embaixadas. Ele não pode conversar com outras pessoas sob investigação. Eu e meu irmão Carlos estamos sob investigação. $. Os agentes da Polícia Federal que realizaram busca e apreensão na casa de Bolsonaro na manhã desta sexta encontraram $14 mil e R$8 mil em espécie. Nossa, gente, quem não tem? Todo mundo tem isso em casa, pelo amor de Deus. O antagonista apurou que a PF identificou ações do ex-presidente para dificultar as investigações na ação penal referente à trama golpista, na qual é réu no STF. Para os investigadores, Bolsonaro articulou com o filho Eduardo uma ação junto a autoridades americanas para pressionar o STF a não estabelecer sanções contra o ex-presidente. E aí vou pôr aqui, por meio da conta do Junito, porque o tweet em si, o Flávio Bolsonaro apagou, a primeira reação do Flávio que foi apagada. O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo político para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer, e aí eu não consigo mostrar mais, porque ele já tinha apagado e quando clicava ali dava que não existia. É isso. E Jair Bolsonaro falou com a imprensa. Vamos dar uma olhada. Não se arrepende? Presidente, o senhor vai respeitar essa decisão? Eu nem vou te responder. Com todo respeito. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente,
É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Do Trump. Eu me coloquei à disposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Que pendrive era esse no banheiro? Não tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. E você? O que é que você acha disso tudo? Calma, calma, que antes da gente achar, bora lá para as narrativas. Grande dia! Chegou a hora do genocida inelegível andar com a sua tornozeleira eletrônica de patriota. Eu achei foi pouco. Eu acho que ele tinha que estar na cadeia, junto com aquele monte de patriotário que eles jogaram na rua para tentar implodir a democracia brasileira. A cadeia para o Bolsonaro é pouco, mas passar vergonha com a tornozeleira, a gente adora ver. Ué, o Trump não vai mandar o Air Force One para vir resgatar o Bolsonaro aqui? O Trump vai invadir o Brasil agora? Ele achou o quê? Que ele ia conseguir interferir numa democracia? Que ele é o imperador do mundo? Aqui tem soberania. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Está transformando, sim, o Brasil em uma Venezuela. O Jair Bolsonaro é a nossa Maria Corina. Ele está impedido de concorrer injustamente e agora sofrendo todo tipo de sanção sem nenhuma justificativa. Querem colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Para quê? Ele ia fugir para onde? Ele tem 70 anos, ele nunca se furtou de ir à justiça. Querem fazer é só para humilhar, é para responder para o Trump. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil. E o que está acontecendo aqui no Brasil é que o único que peita o establishment e é capaz de estabelecer uma verdadeira democracia se chama Jair Bolsonaro. E é por isso que o Xandão quer acabar com ele. Mas o Xandão até eu entendo. Quem eu acho que é o pior dessa história toda é quem ficou com nojinho e não votou no Bolsonaro. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que em briga de elefante, quem sofre é o capim. Você é elefante ou é capim? Você está tomando partido de elefante sendo capim? Eu fiz essa pergunta nas minhas redes sociais e muita gente confundiu isso com ser neutro. Isso demonstra a falta de autopercepção e também de capacidade cognitiva do brasileiro médio. Quando eu digo isso, não é para você ser neutro, é para você defender o lado em que você realmente está. E não é o lado dos poderosos. Tem muitos problemas nesse processo contra o Jair Bolsonaro? Tem. Agora, tem muita gente, com razão, comemorando que ele está preso? Também tem. E o Lula, que estava até então nadando de braçada e se beneficiando de tudo, e o Bolsonaro como o cara que estava pondo o Trump contra o Brasil, também tomou um tombinho, porque a militância do Bolsonaro, ao ver ele preso, né, ao ver ele de tornozeleira, ela começa a se agitar de novo. Eu não vi, nesse caso, essa situação chegando. Eu não vi antecipadamente a história de tornozeleira. Não imaginava isso. Eu imaginava que seria decretada a prisão dele e que iriam negociar uma domiciliar ou que ele ia fugir. É isso que eu pensei. Eu não pensava que ele ia receber uma tornozeleira. Para mim era uma hipótese até mais provável ele simplesmente não ser condenado. Isso não dá em nada. A da tornozeleira eu não vi chegando. Ela tem uma diferença com relação à cadeia. Na cadeia, ele viraria um
mártir. Todo mundo que ficou contra eles, porque eles estão colocando o Trump contra o Brasil, quem já era da base do Bolsonaro e até quem nem é bolsonarista, se enfia esse homem na cadeia por causa do processo do Eduardo ter ido para o exterior, que é uma coisa, enfim, ele ia virar um mártir. Mas a tornozeleira não tem o mesmo impacto psicológico. Então, é uma situação política que a gente ainda vai ver se desenrolar adiante. E aí as pessoas falam, mas tem que assumir um lado, porque o que o Xandão fez não é não sei o quê, ou então tem que ter um lado, porque o Bolsonaro tinha que ser punido de alguma forma, e essa foi a única forma possível. Isso é tomar partido do elefante. Nós somos o capim. E sabe o que tem para vir para cima do capim? Um tombo na economia que já está do jeito que está. Porque no meio desse rolo todo, arrumaram uma taxação de 50% nos produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Nós podemos perder, nesse rolo todo, deles todos, 110 mil empregos com a economia já cambaleando. Só no estado de São Paulo, perda estimada de 4 bilhões e 400 milhões de reais. A gente ainda tem o governo Lula cogitando agir com reciprocidade, taxar o que vem de lá também. Então, não só o empresário brasileiro fica menos competitivo, porque quando o nosso produto entra lá, ele está mais caro, pode ser cancelada a compra, ou então ele pode ter que diminuir muito a margem e perder todo o planejamento, ele já perde aí. O governo brasileiro fala o quê? Reciprocidade, para fazer marketing. Se fizer a reciprocidade, ele perde no insumo ou na máquina que ele importa, porque ele já vai pagar mais caro e vai vender com menos competitividade. Isso é o que tem de consequência para nós, o capim. Mas é um país em que o capim insiste em tomar partido de elefante para acabar pisoteado. Não, mas então não faço nada. A gente tinha que estar agora olhando sobre onde e como exatamente essas taxas vão incidir e se planejando como sociedade para absorver esse impacto. Tem muita gente fazendo isso de maneira silenciosa e a maioria dos brasileiros ainda não está se dando conta porque fica presa nesses devaneios. Aí muita gente fala para mim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é comentar na rede social de um jornalista ou de um influencer? Porque se é isso, é a mesma coisa que nada. Não era melhor se fazer uma coisa pela sua família? A política brasileira virou um grande espetáculo, com um ingresso caríssimo e que só o povo é que está pagando. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, mas que história, não? Tornozeleira. Olha, eu nem aprofundei muito no caso, porque eu acho que até a próxima segunda nós vamos ter mais um narrativas disso aqui. Vamos ainda ter mais um narrativas do mesmo tema, porque eu acho que ainda vai rolar muita água por baixo da ponte. Você proibir um ex-presidente de usar redes sociais, de falar com os próprios filhos, tem um impacto grande, só que não é na hora. Então, para avaliar isso, vamos esperar até segunda, porque eu aposto que mesmo sendo fim de semana, muita coisa vai se movimentar. Muita coisa vai se movimentar. E até porque ele está proibido de usar redes sociais até com auxílio de outros, mas ele deu uma entrevista e ele está em todas as redes sociais. O que vai... E assim, você pode proibir alguém de usar redes sociais? Tem muita gente proibida, mas quando esse alguém é muito poderoso, isso move algo? Olha, eu acho que ainda vai ter muito falatório, vai e vem, blá, blá, blá. Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Um ótimo final de semana para você. Não queime a sua cabeça com quem já tem advogado. Pensa no que é bom para sua família. Leve esse conselho, leve esse conselho. Grande beijo, ótimo final de semana. Aproveita aí com a sua família até segunda.